tempo, porque ele vai falar do repertório Enem. Então, o estudo por questões não é quântico. A primeira coisa que a gente precisa vai ser diferente. Pra você, porque assim as pessoas pensam, também que tinha, era um que mais vai fazer diferença. Oi, meu povo, eu sou a Samira Martins e seja bem-vindo de volta ao meu canal. Hoje a gente vai papear sobre o estudo por questões. O estudo por questões é um método que divide muitas opiniões. Tem gente que usa e ama, tem gente que usa e odeia, tem gente que não sabe por onde começar, tem gente que é louco para começar isso, mas não sabe por onde, quanto tem que investir, no que investir, o que vale a pena realmente gastar e investir o dinheiro ali. Mas hoje eu venho te mostrar para você tirar as próprias conclusões, o que você acha melhor, se pode se adaptar à sua rotina, você pode juntar ele com outro estudo, como exemplo, o estudo tradicional, você pode fazer um mix dos dois e dá muito certo. Então, hoje eu vou te mostrar para você tirar suas próprias conclusões e ver o que é melhor para você. Eu sei que tem fulaninhos aí que passaram em X vestibulares falando que é um estudo horrível, que você não tem que investir seu tempo nisso, que não sei o que, não sei o que lá. Mas você tem que ver o que é bom pra você. No meu caso, eu tentei muito estudar por um método tradicional, de assistir aula, só que eu sou uma pessoa que eu não me adaptei. E eu entendi depois, com o tempo, que não era o meu método de aprendizado. Eu não aprendo dessa forma. Eu não aprendo fazendo esse estudo tradicional. Então, eu preciso necessariamente fazer e estar ali constantemente com as questões. Então, você precisa descobrir um método que combina melhor com você. E não os que o fulaninho de tal, que passa em X vestibulares, acha melhor. Tem que ver o que é bom para você. Então, simbora lá? Primeiro, vamos definir o que é o estudo por questões. Para ficar não tão repetitivo, estudo por questões, vamos usar a sigla EQ. Para ter um estudo por questões, não é fazer questões. Por muito tempo eu achei que estudar por questões era você fazer questões e necessariamente você evoluir. Não. Estudar por questões, ou seja, o EQ, é você estudar pelas resoluções e fazer uma boa correção. É você basear os seus estudos pelas dificuldades que você vem apresentando nos simulados, nas listas que você está fazendo. Basicamente, você vê o que você está indo mais mal e estudar aquilo. E vai de diversas formas, porque muita gente acha que estudar por questões não precisa ver aula. Mas sim, você vai ter que ver aula. Às vezes a gente necessita de aula, às vezes não. Mas a gente precisa ter uma noção geral daquilo para a gente conseguir progredir naqueles estudos. Então, simbora falar o que você precisa para estudar por questões agora. A primeira coisa que a gente precisa ter para começar a estudar por questões é ter uma boa organização. E ele pode parecer, esse estudo, um pouco bagunçado, desorganizado. E se você não fizer uma organização posicional, pode ser que ele realmente seja. Para. Mas o que é uma organização posicional? Basicamente, é você ter a tarefona escrita no seu cronograma e não os detalhes. Quê? Mas como assim? Vamos supor, na segunda-feira você vai fazer o simulado. Na terça-feira você vai fazer a correção desse simulado. Na quarta-feira, você vai ter que buscar teoria para finalizar aquela correção do simulado que faltou de conteúdo. Seria basicamente você não detalhar, pegar os detalhezinhos do cronograma. Ah, tá. Agora eu entendi. Então vamos continuar. Tá. Amigos, outra coisa que vocês vão precisar para estudar por questões é você ter uma banca de questão. Isso estava meio óbvio, né? Mas você deve estar se perguntando, nossa, Samira, mas eu vou ter que pagar para testar esse novo método de estudos? Não, porque tem, na verdade, algumas bancas de questões gratuitas, só que elas dão um limite de 10 questões, tá lá. E na minha época, eu tive que testar essas daí, porque eu não conhecia o repertório Enem, mas você conhece. E, gente do céu, que banca incrível! Tem um ótimo filtro, banca ilimitada, você pode fazer questão adoidado e, com certeza, uma coisa assim que eu fiquei muito chocada, que eu não sabia que tinha, era um cronograma. Você pode seguir o cronograma deles para ver o que você precisa estudando. Então, assim, maravilhoso. Tem outra também, que é a Prisma, só que a que tem o meu coração todinho é o repertório Enem. Então, eu super recomendo que vocês invistam seu tempo para aprender a usar ele. Ah, claro, lembrando que eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Uma coisa que todo mundo não esperava, mas você vai precisar, é ter uma rede de aulas. Nossa, mas estudar por questões eu vou precisar ver aula? Sim,
Porque você ainda vai ter dificuldades, você ainda vai ter lacunas, vai ter lugares que você não vai saber o que fazer. Eu acho que tem um preconceito muito grande com o estudo por questões, porque as pessoas acham que é só ver questão. Mas não, você tem que buscar suas lacunas, você tem que aprender a fazer as suas resoluções. Então você vai ter que ver resolução de questão, você vai ter que ver como que faz aquela matéria, ver quais são as fórmulas, você vai ter que ter. E eu acho que tem um aplicativo maravilhoso que vocês podem testar, que tem as melhores aulas possíveis. O YouTube. Eu acho que assim as pessoas pensam que precisa investir o maior dinheiro possível para ter umas aulas boas, mas às vezes não, gente. Aqui no YouTube tem diversos professores, diversas formas de ensinar, didáticas. Tem professores que você vai se dar melhor, tem professores que não. Quando eu recomendo você buscar um cursinho por fora? Quando você testar todos os professores do YouTube e ver que nenhum se encaixa com você. No meu caso, era matemática. Então eu tive que necessariamente buscar um cursinho por fora, porque eu não estava me dando muito bem com os professores daqui do YouTube. Mas eu testei todos. Então teste didática, teste diferentes formas de aprendizado daquela matéria. E se você jogar qualquer aula, qualquer coisa, qualquer assunto que você tiver dúvida, aqui no YouTube você com certeza vai achar várias aulas. Teste as aulas, veja qual professor você se dá melhor. O meu caso, eu tenho alguma lista de professores que eu amava e claro que eu vou deixar para vocês essa lista. Vai estar no Drive de estudos, eu vou deixar aqui também o link e sempre esse Drive está sendo atualizado. Então eu quero melhorar a lista, quero trazer mais professores que eu gostava, só que não estão lá na lista, para deixar ele mais completo possível. E esses avisos, dessas atualizações do Drive eu vou colocar no nosso grupo no Telegram. Então não deixe de entrar no nosso grupo. Mas agora vamos falar sobre um outro assunto que é bem importante. Vai, me diz aí o que você acha que é o assunto mais importante. Sim, simulado. Quem já é antigo aqui no canal sabe que o estudo por questões, eu já falei diversas vezes que o simulado é o maior guia. Então não vai ser diferente. Para você ter um bom guia da sua semana, o que você vai fazer, você precisa fazer simulado. E pode me dizer que você já negligenciou essa área. Você já passou uma semana sem fazer simulado, você tinha que ver aula em vez de fazer simulado. Só que, como que você vai saber se a aula tá dando certo se você não tá fazendo simulado? Se você não tá sabendo se as suas dificuldades estão sendo realmente colocadas em prática? Então, precisamos falar melhor sobre isso. O simulado, sim, ele vai ser a sua base, ou seja, você precisa e vai ser a sua prioridade no estudo por questões. Por quê? O simulado, ele vai mostrar exatamente o que você está tendo dificuldade, porque às vezes a gente está vendo aula, a gente está fazendo questões do assunto, só que a gente não está aplicando no tempo certo. Principalmente em matemática, a gente acaba caindo na besteira de às vezes fazer contas que nem média. É uma questão muito comprida, a gente precisa fazer continha demais, a gente precisa necessariamente realmente estar bem atento para não perder um detalhe, às vezes um mais que a gente coloca diferente, a gente acaba errando. Só que nem logaritmo é uma questão muito mais rápida, só que nem contabiliza direito, porque muita gente pula, que ela não é realmente muito valorizada, que nem uma questão de média. Mas a gente precisa treinar essas questões de média para fazer em menos tempo, porque a nossa meta é acertar o máximo de questões e não realmente só focar em questão fácil. A gente precisa necessariamente acertar mais questões. Então, dessa forma, você não vai conseguir saber se você está indo bem no simulado se você não está treinando ele. Com o tempo, se você está fazendo ali certinho, se você está conseguindo terminar a prova, porque no começo você vai ver que você não consegue nem terminar a prova. Você fala, meu Deus do céu, vou chegar no Enem nem sabendo como, nem vou chegar no Enem pulando questão, mesmo estando em casa? Não dá, a gente precisa treinar melhor isso. Mas esse assunto aprofundado sobre como corrigir o simulado, como fazer análise, esse tempo, essas coisas assim, eu quero trazer um vídeo específico só sobre simulado. Mas aqui eu quero que vocês saibam que é muito importante a gente fazer simulado. O próximo vídeo vai ser exatamente como fazer, como corrigir e como fazer um simulado. Então, eu vou deixar esse assunto aqui no ar, mas fica ligado que semana que vem esse assunto vai estar aqui presente. Mas claro que para ficar mais fácil de você entender, de compreender o que eu tô querendo dizer que é o estudo por questões, eu vou colocar ele na prática aqui para você entendendo como funciona. Basicamente, a gente vai primeiro montar um cronograma para você ter uma base do que você vai ter que fazer durante a semana. Eu gosto dessa estrutura aqui que eu vou contar para vocês, de um estudo de segunda a sexta, porque eu gosto dos finais de semana realmente descansar.
Então, eu faria um simulado na semana, por exemplo. Na segunda-feira eu faria simulado, na terça eu corrigiria, na quarta eu corrigiria ainda a questão, na quarta, no caso, eu corrijo questão daquelas questões mais complicadas, mas eu já conto melhor pra vocês. Na quinta eu faria mais questões, na sexta também faria mais questões e claro que ali encaixando uma redação durante essa semana. Mas a gente definiu uma estrutura básica, mas quais vai ser nossas ferramentas que a gente vai utilizar? Eu gosto muito do repertório Enem, então eu utilizaria o repertório Enem como minha banca de questões e o YouTube como a minha rede de aulas. Então teria esses dois combos ali. Quando eu usava o Hospital Questiona, eu realmente também usava o YouTube, então o Hospital Questiona e YouTube, mas a gente consegue usar o repertório Enem e o YouTube, tudo gratuito. Então vamos aplicar essa rotina. Sendo que na segunda-feira eu fiz o simulado. Ali eu tava muito disposta, tinha ficado super bem pós-simulado. O que eu recomendo de você fazer é correção de questões que você marcou lá, certeza, que você tinha certeza e você acertou. Ai, Samira, mas como assim marquei certeza? Deixa esse assunto pra gente falar lá no simulado, no próximo vídeo, pra vocês entenderem essa classificação. Aí eu vou lá e corrijo essas questões quando eu fiz simulado, porque não vai ser tão cansativo. Na terça-feira, eu faria a correção das questões que eu tive dúvida, mesmo acertando ou errando, porque são questões que também vão demandar mais tempo e eu vou precisar realmente fazer uma análise, por que eu fiquei na dúvida, mas esse assunto é pro próximo vídeo. E na quarta-feira, eu escolheria aquelas questões que eu chutei, sabe? Que eu não tinha certeza, eu não fazia nem ideia de como começar, como fazer a questão, eu deixaria para a quarta-feira. Na quinta eu faria uma redação e mais questões e na sexta eu faria mais questões. Por quê? O estudo por questões é baseado em você buscar lacunas. Onde seu estudo está faltando conteúdo. Buscar, estar constantemente buscando essas questões. Ou seja, eu recomendo você estar com uma lista de dificuldades. Você pode classificar essas dificuldades de 1 a 5. Pega 5 matérias que você mais tem dificuldade. Por exemplo, matemática, física, química, biologia e história. Então, toda vez que você estiver ali querendo fazer a questão, você vai fazer dessas 5 matérias. 10 questões dessas 5 matérias, e diversas. Não fica especificando o tema. Realmente pega e monta uma questão, uma listona de questões. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Abri o repertório Enem e já tô com as questões aqui. Por exemplo, ai Samira, tô corrigindo as questões, mas eu tô ficando com uma preguiça. O que eu recomendo é sempre você intercalar entre a correção de questão e fazer mais questões, porque isso faz muita diferença, gente. Eu percebia que quando eu chegava ali em umas 45 questões corrigidas diretas, nossa, eu ficava com muita preguiça, eu não prestava mais atenção, só fazia por fazer, então não era, eu tava meio que gastando tempo e não realmente fazendo aquela correção bem feita, analisando os meus erros e vendo realmente quais eram as minhas dificuldades. O que eu recomendo é você intercalar durante a correção de questão, lista de questões. Aqui no repertório Enem mesmo, por exemplo, vocês podem ver que eles têm 60 mil questões e é todas de gratuitas para vocês. Ou seja, você pode pegar aqui e colocar, lembra que a gente fez aquela lista de dificuldades? Você está corrigindo uma questão do primeiro dia, você está fazendo uma correção do simulado do primeiro dia. Tá lá, fez 15 questões de linguagens ou 30 questões de linguagem, vem fazer 10 questõezinhas de matemática, aí você só seleciona o conteúdo, a disciplina, né? Aqui, matemática, e eu recomendo, se você estiver ali começando a estudar, eu recomendo que você coloque a dificuldade fácil. Se estiver sentindo que tá muito fácil, coloca fácil e média. Aí se tiver muito fácil ainda, deixa só média. E depois coloca média e difícil para subir e elevando o nível. Por isso que eu gosto muito do repertório Enem. Você pode selecionar suas dificuldades. E claro que tem aqui um monte, vocês podem ver que tem muitos filtros bons aqui que você pode utilizar. Mas supondo aqui, ó, fácil e média. Fácil e média. Opa, fácil e média. E daí você busca. Olha, aqui vocês vão ver que tem muita questão, gente, pra vocês treinarem. Você faz a correção de simulado e faz essas questões. Aí lá na quinta e na sexta, você também busca questões aqui. Na quinta e na sexta, uma coisa que eu recomendo seria você fazer um estudo de coisas que você tem dificuldade realmente. Como você não tá fazendo a correção de simulado, pega as suas maiores dificuldades. Por exemplo, eu sempre tive dificuldade em análise combinatória, probabilidade, umas questões assim muito complicadas, as questões difíceis dessas matérias,
eu não conseguia. Então, sempre deixava para esses 2 dias, porque daí eu conseguiria me aprofundar mais, às vezes ver uma resolução, ver uma aula. Então, sempre busque constantemente lacuna nos seus estudos. O estudo por questão é basicamente você buscar aonde você mais está tendo erro. Ou seja, você buscar seus erros. Onde que eu não sei? O que eu não sei? É isso que você vai fazer no estudo por questões. Por exemplo, às vezes você vai ver na semana todas as matérias, todas as disciplinas, no caso, né? Todas as disciplinas sem ter tido aquele cansaço, porque eu não sei vocês, quando eu estudava pelo método tradicional, eu não conseguia, assim, um balanço, um equilíbrio entre as matérias era muito difícil e eu não conseguia ver tudo, sabe? Eu ficava muito cansada e parece que aquilo, nossa, era muito maçante. O estudo por questões é um pouco mais leve, é uma rotina mais leve, porque você vai controlando os seus estudos ali e você vai estar constantemente nas suas dificuldades. Eu mesma construí a minha base, a minha noção todinha de física pelo estudo por questões. Não foi pelo método tradicional de assistir aula, fazer umas questõezinhas e continuar. Realmente eu percebi que dava muito mais certo eu focar totalmente o meu estudo fazendo questões. E claro, né, gente, não é fazendo questão e corrigindo a resolução. Eu acho que eu já deixei uma noção básica aqui pra vocês do estudo por questões. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se eu não expliquei uma partezinha que você ficou um pouco confuso, deixe nos comentários. Lembrando que sobre correção, como funciona a correção do simulado, como funciona realmente o simulado em si, eu vou contar no próximo vídeo. Eu não quis me aprofundar tanto, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então eu dividi ele em 2. Sobre a divisão da correção, vocês vão entender melhor no próximo vídeo. Então fica ligado no canal que o próximo vídeo vai complementar esse daqui. Assim, vocês podem perceber que o estudo por questões, ele pode ser sim feito gratuitamente. E principalmente porque a gente tem muitas opções aqui pela internet. Por isso, que esteja de mente aberta para receber esse método, você tem que realmente confiar nele, porque no começo vai parecer que você está mais perdido do que fazendo algo, mas com o tempo você se acostuma com a rotina, você se acostuma com aquela forma de aprendizado. É uma rotina um pouco mais complicada, parece simples, mas 2 horas assistindo aula é uma coisa, 2 horas fazendo questão são outras, e você vai sentindo que esse estudo é um pouquinho mais complicado, você realmente vai ter que dar bastante atenção e cuidado para não acabar realmente se perdendo e ficando mais confuso que realmente produtivo. Então, fiquem ligados que no próximo vídeo a gente vai falar sobre correção de simulado e o simulado em si. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de avaliar o vídeo e se inscrever no canal. Um grande beijo, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau!